Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a notícia, mais importante de ontem, que foi a anulação, de todas as delações, de todas as provas, entre aspas, da Lava Jato, que foram ali conectadas com a Odebrecht pelo Dias Toffoli no dia de ontem, tá? O que botou de vez, enterrou de vez a Lava Jato, essa farsa que aconteceu no Brasil nos últimos anos aí, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas não só isso, né? A gente vai fazer o que a gente faz sempre aqui, que é filosofia. A gente vai conectar isso com o 7 de setembro, né, que é o feriado de hoje da independência do Brasil, tá? E pensar algumas outras questões também ligadas a esse assunto, tá? No vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Antes, já faço aqui mais uma vez, tá, o aviso para vocês, tá? Meu novo livro de poemas está aqui comigo. Quem quiser entrar em contato aí, tá? O zap tá aqui na descrição do vídeo, é só falar que a gente conversa a respeito aí, tá bom? Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco e meu nono livro no total, tá bom? Então é isso, vamos começar com o vídeo de hoje. E aí é isso, né? A gente está falando aqui sobre a questão da anulação, né, de uma série de coisas ligadas à Lava Jato ontem pelo Dias Toffoli. Então, primeiro vou dar uma analisada aqui, vou descrever para vocês algumas notícias, algumas falas dele importantes aqui também. E aí, a partir disso, a gente vai fazer os comentários e as reflexões, conectando também com o 7 de setembro, tá? Então, tá aqui a manchete, vou deixar alguns links para vocês aqui também, como faço sempre, tá? O Toffoli anula provas e diz que prisão de Lula foi um erro histórico. Isso é uma fala importante dele. A gente que é de esquerda, que estudou o processo na época, eu li o processo do Lula, é uma farsa do início ao fim, assim. E não só o processo em si, né, que está em PDF na internet, é só ler, mas várias medidas que foram tomadas no decorrer do processo, gente pegando ali o processo e analisando um processo de mais de 1000 páginas em 15 segundos, uma farsa completa, divulgação de áudios de conversa do presidente da presidente com o ex-presidente pela televisão, um absurdo, assim. Isso acontece nos Estados Unidos, é corte marcial na hora, segurança nacional, enfim, né? Essa é a direita brasileira, né? Enfim, então o Dias Toffoli anulou todas as provas obtidas pelas delações da Odebrecht. E aí já vale um comentário, né? Porque essa é a questão chave da história toda, né? O Ciro Gomes, inclusive, falou várias vezes sobre isso, que isso ia acabar em nulidade, porque é isso, né? A delação premiada, ela não é prova. Essa é a grande questão, né? Mas ela foi tratada como tal por um juiz, né, patético, que é o juiz Moro, e por um bandido, né, tão bandido quanto o juiz Moro, que é o tal do Dallagnol, que hoje está provado e comprovado que eles armaram decisões, inclusive que eles tinham e talvez até tenham até hoje, né, conexões com os Estados Unidos, com a CIA, né? E isso tem a ver com a questão da independência do Brasil, que a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, tá? Então, enfim, essa questão da delação é que gerou essas nulidades todas, né? Porque a delação, ela na verdade, o quê? É uma pessoa que chega ali e acusa outra pessoa. Isso não é, acusação não é prova. Acusação é acusação. Isso tem que gerar uma investigação, tem que gerar uma comprovação mais empírica, né? E isso não se deu em quase nenhum dos casos ali das delações premiadas. Vamos ver, inclusive, aqui isso em números, tá? E eu vou deixar os links aqui para vocês também. Enfim, e aí o Dias Toffoli declarou que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, né? E é fato isso, né? Quer dizer, o ex-presidente da República ficou preso 580 dias por conta desse absurdo, né? A defesa do Lula entrou pedindo que essas provas fossem anuladas por terem sido obtidas por meios ilegais, e o Toffoli falou o seguinte, inclusive vou deixar para vocês também aqui, para quem quiser, o link para a decisão dele, tá? É um texto grande, 135 páginas, mas enfim, quem quiser ler tá ali, tá? E o Toffoli disse o seguinte, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei.
O juiz Moro acabou ministro do Bolsonaro, né, que foi o principal beneficiado da prisão do Lula pelo Moro. Quer dizer, é uma farsa do início ao fim, né? E aí ele disse ainda, o Toffoli, né, que os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes, né? Bolsonaro foi defensor de tortura. A direita brasileira gosta de tortura, tem fetiche com polícia, com exército. É assim que funciona, né? Os presídios brasileiros mostram isso também de maneira bem clara, né? O Toffoli diz também que a prisão do Lula foi o ovo da serpente. Vamos falar um pouquinho sobre essa expressão também hoje, tá? O ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e o próprio STF, né? Ovo da serpente esse que gerou o Bolsonaro, gerou o bolsonarismo, gerou violência, morte, gerou o caos que a gente viveu aí econômico no país, né? A gestão absurdamente criminosa da Covid, né? Enfim, tá? E aí o Toffoli continua, ovo esse da serpente, né? Chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Aí ele continua, desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade e fora da sua esfera de competência, destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados, né? Eu estou com um livro aqui que eu já mostro para vocês que tem a ver com isso aí, que está aqui na lista dos meus próximos livros para ler, que é esse aqui, ó, Operação Lava Jato, tá? Crime, devastação econômica e perseguição política, tá? Do Fausto Augusto Júnior e outros organizadores, que fala exatamente sobre isso aqui que o Toffoli está falando, quer dizer, destruíram empresas, né? Parece que 4 milhões de empregos, né, foram perdidos com essa lambança do juiz Moro, né? E no fundo isso tem a ver com a questão da independência do Brasil, né? Tá? A gente já vale a pena falar um pouco sobre isso pelo seguinte, porque como é que a gente pode pensar a questão da independência do Brasil hoje, né? O que é isso? O que é ser um país independente, entre aspas, hoje, no mundo de hoje, 2023? Aqui eu tenho esse livro que chama-se Soberania e Autodeterminação, que são discursos de figuras importantes da história da esquerda aí na ONU durante o século XX, né? Então, Che Guevara, Salvador Allende, o Chaves e o Yasser Arafat, da Palestina. Essa palavrinha, soberania, é a palavrinha-chave para entender o que é a independência das nações no mundo de hoje, tá? Uma nação ela é independente, entre aspas, quando ela é soberana, tá? E aí no vídeo de ontem eu falei daquela mulher dos Estados Unidos que veio aqui querer vomitar, que tem que botar não sei quem no STF. Isso é uma prova do quanto eles são, né? Eles gostam de se intrometer na vida dos outros, no país dos outros, né? Vai dizer isso deles lá, eles riem da tua cara, né? Vai bater continência para a bandeira dos Estados Unidos como bosta do Bolsonaro, que eles riem da tua cara lá, né? E para ficar aqui pousando de patriota do Paraguai, né? Mas enfim, então isso aqui é a independência de um país no século XXI, né? E aí acontece o seguinte, o juiz Moro, Dallagnol, fizeram conexão com a CIA, foram estudar nos Estados Unidos para trazer para cá essa tal delação premiada e destruir empresas brasileiras. Outra consequência que tem conexão com essa ideia aqui da devastação econômica, outra consequência da Lava Jato foi a apropriação do governo brasileiro por uma direita que não tinha legitimidade, porque é golpista, né, tirou a Dilma de maneira ilegal e tal, e essa direita vendeu várias refinarias da Petrobras para empresas estrangeiras, né, inclusive dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e tal, né, vinculou o preço do petróleo brasileiro ao PPI, né, quer dizer, isso é o contrário da soberania, portanto o contrário da independência, né? A direita brasileira ela é o
câncer do país no sentido da política, porque ela gera de fato o contrário da soberania nacional, o contrário do exercício mais amplo ali, né, da política brasileira, de um projeto nacional de fato e tudo mais. Então, quer dizer, né, essas distinções são importantes, porque no fundo, quem gerou a crise que a gente viveu no Brasil nos últimos anos, basicamente foi a direita brasileira, né, que encareceu a vida do povo, tudo isso como reflexo da Lava Jato, que foi o ovo da serpente. Tá? Então vamos continuar, pessoal. E aí o Dias Toffoli continua, né? Atingiram vidas ceifadas por tumores adquiridos, acidente vascular cerebral, ataques cardíacos, um deles em plena audiência, né? Entre outras consequências físicas e mentais. Eu estou sofrendo isso agora também. Eu sei como é que é, né? E também tem um outro exemplo. A mulher do Lula, né, a esposa do Lula, morreu em 2017 num AVC, né? E, enfim, naquela perseguição doentia que estava rolando ali com o PT, né, naquela época lá, e isso configurou aqui uma série de problemas para muita gente, não foi só para ela, né? Isso não significa dizer que todos eram inocentes, a gente vai falar um pouco disso aqui também até o final do vídeo, mas o fato é que muita gente era assim, inocente e pagou, né? Pagou, na verdade, pela ambição desenfreada e ao mesmo tempo subserviente do juiz Moro, Dallagnol e parte da direita brasileira. Tá? E aí, vamos lá, o Dias Toffoli continua. A parcialidade da Lava Jato teve o intuito de levar um líder político às grades com provas forçadas. Né? As provas obtidas em cooperação com os Estados Unidos e a Suíça não seguiram o processo legal correto, isso ele afirma também. Tá? Lula foi preso em 7 de abril de 2018 e ficou 580 dias preso, né? Impedido de disputar a eleição de 2018 e só foi solto em novembro de 2019, quando acabou a questão da segunda instância lá, né? Pelo STF. Em 2021, o STF anulou todas as condenações do Lula, né? Então essa decisão, na verdade, de ontem do Toffoli é apenas uma espécie de oficialização de algo que já está muito claro há muito tempo, né? Enfim, e aí o Lula escreveu, tá pulando aí na internet uma carta que o Lula escreveu em 2019, né? Conectado com essa coisa da prisão dele lá, que ele dizia, né? Não troco minha dignidade pela minha liberdade. E aí cita acusações falsas, arbitrariedades, e ele finaliza dizendo o seguinte: tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer, né? E estão prevalecendo, né? A gente que é de esquerda, que está acompanhando esse processo aí desde o início, né? A gente denunciou desde o início a farsa toda, porque é só olhar o desenho da coisa com conhecimento histórico, com conhecimento filosófico, com uma malandragem conceitual da coisa ali, para você entender que era uma farsa desde o início, né? Aliás, se você repara, se você observa com um olhar minimamente crítico aqueles discursos lá do Congresso, né, na votação do impeachment da Dilma, rapidinho você desenha ali o absurdo da coisa, né? Mas enfim, tem gente que não tem, muita gente no Brasil não tem essa percepção, né? Esquece a história, é o que a gente tem falado aqui nos vídeos do canal, né? O Marcelo Uchoa publicou no Twitter o seguinte, ó: só para esclarecer, a prisão do presidente Lula não foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Foi um dos maiores crimes judiciários da história do país. O juiz Moro é um criminoso, não é meramente, né, o que o próprio hacker lá, né, o Delgatti disse lá, né, na comissão. Então você é um criminoso quanto mais. E é isso, né? O Mídia Ninja divulgou o seguinte, ó: a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai abrir processo contra o Moro e os procuradores da Lava Jato após a decisão do Toffoli, né? Vai acontecer uma força-tarefa da AGU e, de acordo com o órgão, a medida objetiva apurar desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos causados em decisões na esteira da Lava Jato. Esse prejuízo todo aí que eles causaram, né? A Folha de São Paulo publicou o seguinte: Flávio Dino promete acionar a Polícia Federal para investigar a Lava Jato. Tá? Tem que investigar mesmo,
né? Porque é isso aí, tem que pegar esses caras e eles têm que pagar por tudo isso que a gente está sofrendo no Brasil aí nos últimos anos, porque é tudo culpa deles, começou com eles, né? O Noblat, no Metrópolis, comentou a reação do Lula, né? E aí disse, ó, o Lula encontrou-se com o Flávio Dino no Palácio do Alvorada, pouco antes do almoço, e falou sobre o assunto. Horas depois, o ministro da Justiça disse que a Polícia Federal vai apurar a responsabilidade criminal dos agentes públicos, tá? O Toffoli disse ainda que o Moro foi diretamente beneficiado pela condenação e pela prisão do Lula, né? Óbvio, virou ministro do Bolsonaro, né? E ele afirma ainda o seguinte, o Toffoli, né? Ele diz, pela gravidade das situações estarrecedoras postas nesses autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF, né? E também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país, né? E ele afirma ainda o seguinte, a Lava Jato se utilizou de um cover-up de corrupção com o intuito de levar um líder político às grades. O que é o cover-up? É legal falar disso porque ele usou essa expressão. O cover-up é um exemplo, né, de cover-up, é quando você faz uma tatuagem em cima de outra tatuagem para poder cobrir, né, a tatuagem anterior, que você não gosta mais, né? Então, quer dizer, é uma espécie de palimpsesto, mas nesse caso aqui, um palimpsesto do mal, né, vamos dizer assim, né? Porque a gente trabalha muito essa ideia do palimpsesto em filosofia da arte, em história da arte, em estética e tal, e na própria produção artística, né? Isso é muito comum na produção literária, na produção artística de maneira geral, a colagem e tal, mas ele está dando esse exemplo aqui para falar do quê? Né? Que o juiz Moro, na verdade, colocou uma corrupção por cima da outra, né, para cobrir a outra. Que outra é essa que ele cobriu? A dele próprio, né? Que corrompeu todo o processo jurídico, né, com as lambanças que ele fez, ele e o juiz Moro, né? E aí, já deixo aqui mais uma vez essa dica para vocês, tem um texto aqui do Jean Baudrillard, né, nesse livro aqui, Tela Total, que ajuda a refletir bem essa questão da corrupção, e eu já fiz vídeo sobre isso aqui, o quanto que essa questão atrapalha o debate público, né, sobre política no Brasil, porque muita gente fica só nisso, né, e o Bolsonaro deitou e rolou com essa ingenuidade, né, ou estupidez aí de muita gente, né? Na maioria dos casos, ingenuidade, as pessoas acreditam de verdade que o principal problema do Brasil é a corrupção. Não é. O principal problema do Brasil é a questão do projeto. Porque quando você tem projeto, o tema da corrupção ele acaba surgindo, né, dentro do projeto, né? Mas se você fica só nisso, quem fica só nesse tema é porque não tem projeto. Quer ali ficar se alimentando do moralismo ingênuo e superficial da maioria das pessoas no país, né? Então esse texto do Baudrillard ajuda bastante a pensar isso aí, tá? Então continuando, pessoal, vamos passar aqui então para outra questão. Ele cita o caso ele usa a expressão ovo da serpente, né? O que é isso? Essa expressão ovo da serpente surgiu na Grécia Antiga, né? Tem conexão com a deusa Atena, né? Que aí tem uma questão ligada a um ovo lá que ela teria colocado, enfim, né? Uma questão aí, porque não é o caso aqui discutir isso aí. Mas o fato é que em 1977, o Ingmar Bergman, tá, o grande cineasta sueco, fez um filme chamado O Ovo da Serpente, que ele pega essa expressão e conecta essa expressão e passa a pensar, né, através dessa expressão, o surgimento do nazismo na Alemanha, tá? Então esse filme, né, um filmaço, está inclusive disponível legendado no YouTube de graça. Vou deixar para vocês o link também, que é um grande filme do Bergman, de 1977, tá? E com a Liv Ullmann, David Carradine e James Whitmore, tá? Grande filme do Bergman. E aí fala do surgimento do nazismo em 1923 na Alemanha, como é que aos pouquinhos aquilo ali foi sendo, né, enfim, desenvolvido, plantado e tal, pelo Hitler e pela galera ali, né, dos alemães, dos nazistas, que foram construindo toda a atmosfera que acabou gerando, né, aquele absurdo todo que a gente já sabe, né? Agora, é importante também, para poder refletir essa questão em conexão com o que a gente está vivendo hoje, que ele diz, né, ele usa a expressão para o Brasil atual, e obviamente também tem aqui, ó, né, antes de terminar essa reflexão,
tem esse livro da Consuelo Diegues, que é justamente O Ovo da Serpente, né, que fala justamente da Lava Jato e tal, nova direita e bolsonarismo, seus bastidores personais e a chegada ao poder. O ovo da serpente do Bolsonaro foi o juiz Moro, né? Hoje é muito claro isso para a gente aqui, né? E aí, pessoal, essa questão, né, dessa expressão ovo da serpente, que aparece no filme do Bergman, né, como eu falei aqui, é preciso que a gente faça uma distinção daquela... Eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, né, do que tipo de ovo da serpente foi aquele e que tipo de ovo da serpente é este hoje, né? Porque o fato é o seguinte, naquela época lá no nazismo, no fascismo italiano, nazismo alemão, existia... Inclusive tem muita gente que resume o nazismo, a expressão que está contida no partido nazi, né, que seria nacionalsocialismo, né, de maneira ingênua ou canalha, né? Porque geralmente os canalhas associam o comunismo ao nazismo, né? Porque tem socialismo no nome ali, né? Mas os nazistas foram contra os comunistas, mataram milhões de russos na guerra, então quer dizer, é uma ingenuidade acreditar nisso, né? Para além disso, se você pensar bem, eu não vi ninguém ainda dizer isso, mas o fato é o seguinte, essa palavra nacionalismo também não é muito boa para poder descrever o que foi o nazismo. Porque esse sentimento nacionalista dos alemães, ele se configurou enquanto nazismo numa prática que cabe melhor na palavra imperialismo, né? O que os nazistas era isso, eles eram imperialistas no sentido de vamos, né, conquistaram a Polônia, mataram um monte de polonês, mataram um monte de gente na Áustria, mataram um monte de gente em vários países ali, né, tentaram invadir a França, a Inglaterra. Era o imperialismo, não era nacionalismo, né? Porque o nacionalismo é uma defesa ali do seu território, né, um projeto do específico do seu lugar e tudo mais, mas não necessariamente você invade outros países, né? Então, quer dizer, eu acho que a expressão imperialismo é melhor. Para além disso, o capitalismo, né, ou seja, as corporações da época foram coadjuvantes no nazismo. Né? Então, que tinha um projeto ali de eugenia e de imperialismo de Estado, etc. e tal, e as empresas ganharam dinheiro com isso e tal, mas foram coadjuvantes. Hoje, o capitalismo foi protagonista oculto, né? Do golpe no Brasil, da prisão do Lula, da ascensão do Bolsonaro, que na verdade levou junto com ele quem? Paulo Guedes, que é um sujeitinho do mercado financeiro, né? Conectado com os Estados Unidos, dinheiro em paraíso fiscal, privatista, né? Então, assim, quem governou o país mesmo foi o Paulo Guedes, não foi o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um retardado, é um imbecil completo, né? Mas que tem uma popularidade e foi usado pelo grande capital para poder ficar ali fazendo papel de marionete, enquanto privatizavam empresas, privatizavam o preço do petróleo, encareciam a vida do povo para poder botar dinheiro na mão de meia dúzia de milionários, e etc, etc, etc. Então, assim, é um ovo da serpente, mas há que se distinguir isso aí até para poder pensar isso de maneira mais ampla e inteligente, né? Tá? Então, enfim, essa é a distinção, né? E aí, a Alemanha naquela época, o grande problema da Alemanha naquela época era o desemprego e a fome que geraram ali, né, aquele sentimento de revolta no povo e que permitiu a ascensão do Hitler. No Brasil não tinha fome e desemprego nesse nível, né? O que tinha era o quê? Era um mito da corrupção, né? A corrupção tratada de maneira mítica, ingênua, né? E isso foi a calhar para a direita brasileira voltar ao poder sem legitimidade eleitoral, né? E aí, para finalizar, pessoal, né, essa expressão ovo da serpente, então já falei, e o juiz Moro publicou uma nota dizendo o seguinte, ó: o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a leniência do STF com a corrupção do Lula e de mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht. O juiz Moro, além de ser um bandido, é mentiroso, né? Porque, primeiro, o processo do Lula já ficou comprovado que é uma farsa. Ele próprio já foi pego em gravações armando decisões, né, com o Delanhol. O Delanhol foi cassado, ele vai ser também provavelmente. Então, quer dizer, o cara ainda insiste em falar bobagem aqui, né? Em mentir.
E aí tem uma outra mentira, né, na fala dele aqui, na postagem dele, que é o seguinte: ele diz mais de 400 políticos delatados pela Odebrecht com a questão da corrupção. Na verdade, dos 400 políticos que foram delatados, e aí que entra a distinção que gerou a anulidade dos processos, dos 400 políticos delatados, 43 foram sentenciados. Vou deixar o link para vocês aqui também, que tem esses números todos, tá? E outra, né, vários partidos foram acusados, delatados, mas realmente sentenciados como culpados mesmo foram só 5 partidos. 4 de direita, tá? PMDB, PP, que era o partido do Bolsonaro, né? O PTB do Roberto Jefferson, né? O Solidariedade e o PT. Então, assim, não é dizer aqui, não estou aqui querendo dizer que todo mundo do PT era inocente, não. Mas já fiz vídeo também dizendo que se teve gente presa do PT dentro de um governo do PT, é sinal de que o PT ajudava no combate à corrupção. O Palocci, por exemplo, é réu confesso, né? Então é isso. Agora, o Lula foi preso de maneira injusta, né? E outras figuras do PT também, né? Mas o fato é que só esses 5 tiveram realmente figuras condenadas, sentenciadas, né? Os outros ou foram só denunciados ou só investigados ou meramente citados em delações, e isso não quer dizer nada, né? A delação premiada e nada é a mesma coisa, né? Não gera prova, não gera, né? Você tem que partir dali para poder gerar provas e depois disso pensar a respeito aí, fazer funcionar a coisa de maneira realmente empírica, né? E aí, pessoal, para finalizar, né, isso tem a ver também com a questão do financiamento de campanha, né? Porque essa questão da Lava Jato, se tem uma coisa ali que as pessoas devem pensar a respeito, é sobre o papel do financiamento privado nas campanhas, né? Muito se criticou aí, dizendo que não, porque, né, porque Lava Jato, mensalão, essa coisa toda. No fundo, tudo se resume ao financiamento privado. As empresas têm poder de botar muita grana na mão de político, dá nisso aí, né? Dá no orçamento secreto do Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro posou enfim, de baluarte contra a corrupção e assinou embaixo do orçamento secreto, que não é outra coisa senão corrupção, né? Então, assim, o brasileiro tem que pensar isso aí. Por quê? Porque existem projetos, né? No Brasil existe o financiamento privado, o financiamento público e o financiamento misto, né? A gente tem que chegar um dia que seja só o financiamento público, porque aí você coloca a mesma grana na mão de todo mundo, né? E aí ganha quem tiver ali mais, né, projeto, né? Porque hoje é o contrário, hoje só quem tem muita grana é que ganha, porque quando tem condição de fazer uma campanha muito extensa, muito rica, muito cheia de marketing, né? E isso empobrece o processo. Para finalizar, na verdade, eu estava falando aqui né, dos partidos denunciados ou enfim, né, citados nas delações, só 2 partidos não foram nem citados nas delações da Lava Jato. Sabem quais foram? O PCO e o PSTU, os partidos da extrema esquerda brasileira, né? É um negócio assim, vocês têm que pensar nisso também, né? O quanto que isso reflete aí, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso aí conectado com a soberania brasileira, né? A soberania hoje é o que o Lula está fazendo, está indo para o BRICS, ampliando ali o poder do Brasil no jogo internacional, né? Conversando de igual para igual com o G20, né? Com o G7, tá? Com o Mercosul, dialogando com a África, e não, né, como estúpido, retardado, imbecil e baixo nível do Bolsonaro, que ficou aí vomitando um monte de bosta nos últimos 4 anos, destruindo, né, ou tentando destruir uma história, né, de relações exteriores que o Brasil sempre teve, né, com uma postura radicalmente submissa aos Estados Unidos, né? Então, soberania é isso, independência é isso, né? E para finalizar aqui, pessoal, né, mais 2, 3 livros aqui rapidinho. Esse livro aqui da Ana Maria Baiana, Como Ver um Filme, porque aí você entra em contato aqui com a questão do ovo da serpente lá, tá? Do Bergman, tá bom? E os 2 livros do Gessé Souza, tá? A Guerra contra o Brasil, que também fala sobre a questão da Lava Jato e tudo mais, e do conluio do juiz Moro com os Estados Unidos, e A Herança do Golpe, tá? Que também fala sobre isso.
Beleza, pessoal? Então é isso. Bom feriado para todos aí, tá? E a gente se fala no vídeo de amanhã do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.